Boa noite a todos. Eu sei que tem muitas pessoas que já estão aí já conectadas, né, para poder ouvir essa nossa palavra sobre oração. Eu vou falar juntamente com o Luiz Antônio, que é pastor lá em Aracaju, e nós vamos bater aqui um papo, conversar um pouco sobre oração, né? É uma das coisas que todos nós temos que fazer, que é exatamente orarmos. Todos nós, eu creio que oramos, e nós fazemos isso exatamente porque nós entendemos que é aquele contato com Deus que nós precisamos e que, de alguma forma, acaba atendendo, às vezes, a nossa necessidade da alma e a necessidade do nosso coração também, do nosso interior, do nosso emocional. E a oração é um tipo de contato que, sem dúvida alguma, nos fortalece muito, né? A prova é, principalmente quando nós estamos passando problemas, a gente tem aquela tendência de orarmos um pouquinho mais e sentirmos a necessidade de oração. Eu vejo até mesmo como pastor que quando as pessoas estão com problemas, elas me procuram muito para pedir, ore por mim, e a gente percebe então que as pessoas acreditam mesmo na oração, e que a oração é alguma coisa que atende as necessidades da nossa alma, e com certeza a gente percebe o agir de Deus quando nós oramos, e isso tudo nós aprendemos dentro da própria palavra de Deus. Eu quero dizer que para mim é uma satisfação poder ter você nos acompanhando nessa live. Eu já estou vendo que está entrando muitas pessoas aí. Avise os seus amigos, as pessoas que você conhece, para poder interagir conosco e conversar um pouco sobre essa questão tão importante que é a oração. E nós estamos esperando exatamente o pastor Luiz Antônio entrar já para poder, né, nós continuarmos essa conversa, ou começarmos essa conversa, exatamente falando sobre oração. Mas enquanto eu estou tendo essa oportunidade de poder falar sozinho, eu quero dizer alguma coisa para vocês que eu acho muito interessante. Por exemplo, existe muita diferença entre orar e rezar, né? Às vezes as pessoas pensam que as duas coisas é a mesma coisa, e não é não, viu? Orar é uma coisa e rezar é outra. Eu estava pesquisando sobre essa questão exatamente sobre orar e sobre rezar. Eu descobri, por exemplo, que a palavra rezar, ela vem do latim, que significa recito, né? É a palavra recito em latim, que significa exatamente recitar ou falar em voz alta, viu? E nós sabemos, por exemplo, que rezar não tem nada de errado. Nós não estamos aqui criticando o fato de rezar, porque nós rezamos todas as vezes que nós costumamos fazer a oração do Pai Nosso. Na verdade, nós não estamos orando a oração do Pai Nosso. Ela foi a oração quando Jesus fez, mas depois que ela ficou registrada, nós recitamos aquilo que nós já decoramos, né? Então nós costumamos rezar a oração do Pai Nosso, que é exatamente algo que nós já decoramos. Nós falamos em voz alta ou não, mas é um modelo de oração feito por Jesus, tentando organizar exatamente a oração para tentar dizer para você como era que você deveria dividir aí essas orações nas partes que eram necessárias para poder compor de fato uma oração que você vai fazer, né? A oração do Pai Nosso foi um modelo de oração feito por Jesus que hoje nós rezamos, né? Porque reza no papel, já está decorado, não é fruto de alguma criatividade nossa no falar, o emocional, mas é alguma coisa que nós simplesmente repetimos e que todo mundo repete igual. Isso é rezar. Mas a oração, ela é uma ligação com Deus, né? A palavra oração é exatamente o quê? É quando você abre o seu coração e fala para Deus, nenhuma palavra que você decorou, nenhuma palavra que você escreveu para poder recitar e para poder comentar, mas é alguma coisa que você se permite através exatamente daquilo que é externado da sua alma, que se torna verbal, que vira palavras e que chega até o altar de Deus e que provoca respostas de Deus exatamente naquilo que você está buscando, está falando em oração. Então oração é alguma coisa muito importante. É tão importante que nós vamos fazer uma agora para pedir que Deus abençoe essa live e faça com que essa live venha dar respostas importantíssimas para muitas pessoas que estejam nos ouvindo e que estejam nos escutando agora. Vamos orar então.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz até o teu altar, primeiro para te dar graças por essa oportunidade de estar com essas pessoas que estão nos acompanhando, para te dar graças porque nós vamos falar de alguma coisa que o Senhor nos ensinou, que é exatamente a oração. Aliás, a Bíblia até diz que nós nem sabemos orar como convém, mas que o Espírito nos ensina a orar, que o Espírito Santo nos ensina a orar. Então, que este momento seja um momento de edificação para a vida de todos aqueles que nos escutam, de todos aqueles que nos ouvem, que todos então possam ser então edificados e que a bênção de Deus se derrame sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo neste momento. É o que nós te pedimos, ó Deus, nesta oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos agora chamar, né, o pastor Luiz Antônio, até porque nós estamos aqui com o meu auxiliar direto, o Paulo Neto, que nos ajudando também na parte mais tecnológica, não é verdade? Tá nos dando uma força para poder, sim, para poder tornar possível esse momento. Eu já estou vendo aí o Luiz Antônio. E aí, Luiz, eu dei uma entradinha aqui e já comecei falando com os irmãos, não sei se você ouviu, se você... Ouvi né? Sim, lógico. Falando... Imagina se eu vou perder a oportunidade de lhe ouvir. Pois é, e eu querendo ouvir você, né? E me diga uma coisa, eu estava explicando exatamente sobre essa questão relacionada com oração, com orar e rezar. Você está entendendo? Uhum. Explicando que a reza é alguma coisa bem mais decorada, alguma coisa que você realmente fala em voz alta, alguma coisa que já está escrita. É verdade. Você tem como reforçar essa... A reza, ela está muito ligada à religião, né? Muitos de nós nascemos dentro de uma visão católica, mesmo aqueles que não eram católicos praticantes, mas tinham já um direcionamento dentro do catolicismo. Então a gente se acostumou a rezar. Eu me lembro, Paulo, que eu fui escoteiro, e para entrar no grupo de escoteiro, eu tive que aprender todas as rezas, as mais convencionais, Salve Rainha, Ave Maria, Pai Nosso, essas todas aí, o credo apostólico, todas essas eu tive que aprender. Então realmente é exatamente o que você falou. A gente apenas repete palavras, né? Mas não é necessariamente uma comunicação com Deus como é a oração, né? A oração é um negócio de rasgar o coração e se jogar diante dele mesmo. Perfeita a sua colocação. Tinha uma reza que eu gostava muito, era uma que dizia assim: com Deus me deito, com Deus me levanto. Nossa Senhora me cura o vosso divino manto. Lembra dessa aí? Chagas abertas, rapaz. São feridos. Sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo entre eu e meus inimigos. Isso aí eu aprendi quando eu era pequeno, quando eu era criança. Olha. Eu repetia muito isso. Essa eu não conhecia, não. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente está nesse tão forte, precisar esse teu cenário aí, viu? Pois é, né? Olha só. Que isso, rapaz. Paulinho tá jogando duro aí, hein? Quando eu me sentia em risco, eu costumava, assim, quase que automático, dizer essas palavras aí que minha mãe havia me ensinado quando eu era muito criança, né? Essas coisas mais ou menos assim. Então, eu acho que eu fico, às vezes, imaginando, viu, Luiz, que às vezes essas coisas dentro da fé de cada um é muito válido, não é verdade? Eu acho que Deus, às vezes, não se furta de ouvir um clamor, ainda que seja de uma forma decorada, ainda que seja fruto do pensamento de alguém que construiu palavras para colocar na sua boca. Mas você, às vezes, faz isso com muita fé, acreditando que aquilo vai resolver uma determinadas questões. Aí eu entendo que Deus, na sua bondade, na sua morosidade, compreende, às vezes, a aflição das pessoas e, com certeza, entende que é um clamor de desespero, às vezes, do momento de muita dificuldade. Você concorda comigo? Você não acha? Eu concordo. Eu acho assim, Deus tem uma forma de analisar o que sai do homem muito diferente da nossa, né? A gente vai sempre fazer uma avaliação muito dentro daquilo que nós temos por certo, por errado, dentro daquilo que nós aprendemos, dentro
da nossa criação, da nossa cultura. E Deus, ele não precisa de nada disso, né? Porque ele vai fundo, ele já sonda logo o que passa dentro do coração do homem. Então ele sabe muito bem qual é a intenção daquela pessoa que está fazendo uso daquele expediente. De repente, as pessoas, mesmo que sejam cristãos evangélicos, pentecostais, ele pode também cair na armadilha de estar orando também sem ter essa ligação total, como ele estava imaginando, né? Às vezes fica só dentro de uma repetição, dentro de um costume, né? Dentro de um hábito. Isso é possível também de acontecer. Então não dá para julgar aquele que reza e aquele que ora, porque na verdade quem conhece mesmo o coração do homem é o Senhor. Agora que é gostoso a gente se jogar para valer de verdade nos braços do Senhor e deixar Ele conduzir, e a gente fazer uso da misericórdia dEle na nossa vida, isso aí não tem preço, né? É verdade. O risco que tem, às vezes, é que você pode começar a fazer da reza um mantra, né? Esse mantra Exato. é tão comum, né? Às vezes, esse mantra que os judeus também tinham essa mania de repetir alguma coisa, muitas vezes, achando que pela muita repetição Deus poderia ouvir, que foi que Deus disse, ou Jesus falou exatamente sobre isso, fazendo até uma crítica, né? Com respeito às vãs repetições, que eram também uma prática, quase que um mantra dos judeus, quando queriam alguma coisa, de repetir aquilo ali incessantemente, entendendo que por muito falar, que eles seriam atendidos, exatamente por fazer um mantra das suas necessidades e criar uma reza e geraram também esse mantra para poder serem atendidos. Mas, ô Luiz, me fala uma coisa aqui conversando com você. Com respeito ainda a essa questão relacionada com a oração. Nós percebemos, por exemplo... Faça pergunta difícil não, hein, cara? Não. Não é para mim difícil, não. Às vezes, nós criamos, às vezes, eu não sei se a cultura é uma mania de acreditarmos que a nossa oração ela só vai funcionar, de repente, se nós estivermos em determinado lugar, se estivermos num ambiente específico, não é verdade? Às vezes fica muito na cabeça das pessoas. Por exemplo, hoje, é uma das coisas que é muito comum hoje no meio evangélico, é alguém, às vezes, achar que ele só vai ter a sua oração atendida e a oração dele só vai ser forte se ele for para o monte, por exemplo. Tem gente que acha. Não tenho nada contra ir para o monte, eu já fui no monte, até gosto de ir para o monte, você separar um momento para poder fazer oração. Mas, às vezes, o que se torna realmente errado é quando a pessoa começa a achar que a única forma de Deus poder ouvi-lo é se ele for para o monte, né? É aquela ideia que, às vezes, os samaritanos tinham, né? Os samaritanos tinham essa ideia. Eles achavam que o lugar de adorar a Deus era no monte Gerizim. Gerizim. Na verdade. Eles achavam que era o único lugar de adoração correto a Deus, era ir para o monte. Era isso que achavam todos os samaritanos. E hoje nós percebemos também que muitas pessoas, às vezes, elas ficam muito limitadas, porque, de repente, elas começam a achar que a única forma de Deus atendê-los é se eles forem para o monte. E aí, o que você tem para me dizer com respeito a isso? Paulo, eu penso assim, um grande problema de todos nós seres humanos é a gente gostar da facilitação do entendimento. Ou seja, a gente quer sempre um manual. Você deve passar por isso também. Uma pessoa começa a viver uma vida nova com Deus e ela gosta de perguntar para o pastor ou para aquele irmão mais antigo na fé a respeito de tudo, né? Que filme que eu posso assistir, qual é o restaurante que eu posso entrar, qual é a praia que eu posso frequentar, como se houvesse assim um manual, não é? Muito facilitado para as pessoas andarem. E essa questão do monte, eu acho que passa por esse mesmo caminho. Por exemplo, quando Jesus falava sobre a pessoa, ou o próprio Jesus, a Bíblia mostra um momento muito interessante, que ele acordou antes de Pedro, antes dos discípulos, e foi para o monte orar, né? E as pessoas olham para essa atitude e falam, pronto, tá vendo aí? Tem que ir para o monte orar. Jesus só estava procurando sossego. Apenas isso. Ele só queria um lugar tranquilo. Eu acho que Pedro ficava o tempo todo ali na cabeça dele,
fazendo pergunta e fazendo muito comentário, que eu acho que Pedro era todo afoito, né? E aí ele falou, deixa eu ir para o monte, antes que esse pessoal acorde, comece a me encher de pergunta, começa a vir falar tanto comigo, eu preciso ter um tempo para falar com o meu pai, tranquilo, à vontade. Aí Jesus, ó, vai para o monte orar. Mas se Jesus vivesse nos dias de hoje, talvez Jesus iria para a beira da praia, talvez Jesus iria para um campo, talvez ele iria para a beira do rio, ou talvez ele se trancaria no quarto para orar. Não é? As casas naquela época não tinham essa comodidade. Né? As casas não tinham essa comodidade de uma pessoa ficar num cômodo sozinho para orar. Hoje tem. Então, o que a gente precisa entender é a ideia, o que tem por trás daquele acontecimento, e não necessariamente só o acontecimento, e a gente, sem pensar, sem questionar, começar a fazer as coisas apenas por hábito. Então, esse é o meu entendimento. Nada contra também o monte. Mas se o monte estiver sendo o local onde essa pessoa consegue ter essa paz, essa tranquilidade, ela não vai ser incomodada, importunada para orar, então por isso vai ser melhor um monte. Mas se ela consegue também fazer isso dentro do seu quarto com a porta trancada, amém, nenhum problema também. Deus vai atender com certeza. Aliás, uma das vezes que Jesus fugiu para o monte, ele fugiu porque o pessoal queria aclamar ele como rei, né? Foi naquela ocasião da multiplicação dos pães. Ele teve que correr para o monte, ficou lá no alto do monte, até entre as 3 e as 6 horas da manhã, quando ele desceu, que ele andou sobre as águas. Ele fez aquilo para fugir das pessoas que queriam aclamá-lo como rei a qualquer custo. Ele pegou, saiu, estava escurecendo, subiu para o monte. Foi quando os discípulos ficaram na beira da praia esperando ele descer do monte, só que ele demorou muito. Ele já veio descer lá quase 6 horas da manhã, já de madrugada. E quando ele chegou na beira da praia, as ondas acabaram levando o barco para o meio do mar. Foi quando ele teve que andar até sobre as águas, até o barco onde os discípulos estavam. E muitas pessoas não sabem, ô Luiz, mas ele andou de 6 a 8 quilômetros, ele andou em cima d'água para poder chegar no barco onde os discípulos estavam. Então a subida para o monte foi para fugir da pressão das pessoas que queriam aclamar como rei a qualquer custo, e ele não tinha uma saída, ele foi lá para o alto do monte. E o pessoal ficou aqui embaixo esperando, cansou de esperar. No dia seguinte, quando ele atravessou para o outro lado, o pessoal rodeou, foi encontrar ele do outro lado já. E tal, ele fugindo de todo mundo e as pessoas andando atrás dele para tentar comer do milagre que era do pão e do peixe que ele havia multiplicado. É verdade, e o próprio Jesus, por exemplo, ele falou, ele até pediu que quando nós orássemos, que nós entrássemos no quarto e em secreto falássemos com o Pai. Né? Interessante. Ele pedindo que essa oração fosse feita assim, muito em secreto. Você vê, por exemplo, que hoje a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente começa a usar a nossa dedicação, a nossa consagração, o nosso hábito de oração como uma vitrine para tentar realmente externar ou expressar a nossa suposta espiritualidade. Não é? Você já prestou atenção nesse detalhe, que tem que costuma dizer, não, porque eu oro muito, eu sou de oração, tem que orar, quem não ora. E às vezes as pessoas falam muito de oração, é uma forma exatamente de se colocar como uma vitrine de alguém muito consagrado, de alguém com muita oração. Às vezes as pessoas que não falam que oram, tem pessoas até que chegam a julgar e dizem assim, poxa, mas o fulano não ora, ele não é espiritual, ele não é consagrado porque não ora, como se orar, o fato de ter o hábito de oração, tem que ser passado para as pessoas que você é de oração, que você ora. Quando, na verdade, a oração tem que ser uma necessidade, assim como nós temos a necessidade de beber água e de comer pão, não é isso? É verdade. Quando alguém chega comigo, Paulo, dizendo assim que eu estou orando muito, eu oro muito, eu oro muito. Quando eu tenho liberdade com a pessoa, eu costumo dizer assim, você já transpirou sangue? Porque Jesus, esse sim orou tanto, que entrou num processo que a medicina chama de hematidrose, né? É quando os batimentos cardíacos ficam tão intensos que, de repente, os vasinhos sanguíneos começam a estourar e o sangue desses vasinhos vão para as glândulas sudoríparas, né? As glândulas que nos fazem transpirar. E aí o suor, ao invés de ser só água, ele é misturado com sangue. Esse processo chamado de hematidrose. Jesus ele colocou tanta força, tanta intensidade na oração do Getsêmani,
E, aliás, Getsemane, lugar de prensa, o significado, né? Momento de agonia. Aí Jesus orou tanto ali, com tanta intensidade, que ele entrou nesse processo de hematidrose. Aí eu costumo dizer para as pessoas que dizem que oram muito, você já transpirou sangue? Se não transpirou sangue, então ainda não orou muito não, ainda falta muita coisa, né? Certo. Mas tem gente que tem orgulho, né, dessa pseudo... É verdade, é. Outra coisa que as pessoas perguntam muito para mim assim, o que é que eu faço para minha oração ser atendida? As pessoas, às vezes, vão, a gente é o pastor e as pessoas sempre estão perguntando, né? Já orei tanto, o que é que eu faço, pastor e tal? E a gente fica, às vezes, muito sem palavra e procura o que o próprio Jesus, o próprio Deus falou com respeito à resposta de oração. E eu percebo uma coisa, porque às vezes as pessoas não aceitam muito. Geralmente, quando alguém ora, alguém quer uma resposta que o favoreça a qualquer custo. E nem sempre, sim, quando você ora, Deus tem uma resposta que seja aquela resposta que você está querendo, né? O próprio Jesus chegou a orar ao Pai, diz a Bíblia, né? Ele orou 3 vezes para passar o cálice dele e ele não foi atendido. Sim. E o fato de não ser atendido não deixou ele revoltado, nem querendo desistir da sua condição de Salvador, ou como muitas pessoas às vezes se comportam. Ah, mas eu não fui atendido. E geralmente quando as pessoas não são atendidas nas suas orações, eles tentam encontrar uma razão, e a razão nunca está no fato de que Deus pode realmente estar querendo ter uma resposta melhor para aquela pessoa que fez aquele pedido. Não é verdade? Verdade. Deus tem uma resposta melhor do que aquela que a pessoa está querendo. Mas as pessoas associam uma série de coisas. Não, eu acho que a igreja que não é boa onde eu estou. A igreja que eu estou não é uma igreja boa. Eu vou mudar de igreja. Aí tem gente que fala assim mesmo, não, eu acho que a oração do pastor aqui não é forte. Sabe qual é? Porque sim, tem esse lance de oração forte ou não e tal, e as pessoas começam simplesmente a fazer uma leitura de não ser atendida, às vezes associando a instituição que ele pertence ou associando ao pastor que orou por ele que não tinha uma oração forte, mas ele nunca para pensar que, de repente, Deus não está querendo atender porque ele tem uma resposta ou uma bênção maior para dar, além daquela que a pessoa está querendo. Até porque a palavra fala que a gente pede, e às vezes pede mal, não é verdade? Nós não temos a capacidade de ver o futuro, e o nosso pedido pode ser comprometido. Por isso que esse pedido tem que ser sempre feito dentro daquela condição ensinada pelo próprio Jesus, que seja feita a sua vontade e não a minha, exatamente por entendermos que Deus sabe o que é melhor para nós. Ainda que você esteja achando que aquilo naquele momento é o melhor que você está querendo, mas de repente lá na frente você pode descobrir que não era o melhor. Não é verdade? Então, verdade. Não é verdade? Então veja bem uma coisa com relação a essa resposta de Deus. Às vezes Deus tem outra coisa para fazer. Às vezes você quer uma coisa, mas Deus diz, não é esse. Né? Às vezes já aconteceu comigo. Uma pessoa chegou e disse, poxa, pastor Paulo, eu orei tanto pelo fulano para casar com fulano, e de repente ele não casou comigo, casou com outra e tal. Por que Deus não ouviu? Às vezes é um livramento de Deus, não é verdade? Deus está vendo lá na frente aquilo que a pessoa de fato não está vendo. Então, o certo é a gente se colocar na mão de Deus e deixar que a vontade dele seja soberana acima de todas as coisas. E às vezes, eu penso assim, que a oração não é atendida porque nós não estamos adequados, né? Eu me lembro que Jesus falou, a própria Bíblia fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes, o nosso coração está dividido com outras coisas, com outros interesses. E por isso, a oração não é atendida porque nós ainda estamos divididos. Às vezes com uma série de coisas e com buscas de coisas que não são relevantes diante dos olhos de Deus. Você acha que é assim? Eu, com certeza. Até porque, Paulo, a gente precisa sempre se lembrar de uma coisa que ela é óbvia e a gente esquece. Nós não conhecemos o amanhã. E geralmente os nossos pedidos, eles são feitos baseados na nossa hipótese. Nós achamos que tal coisa vai ser boa para a gente, achamos que tal situação nos será favorável, só que a gente só acha, porque a gente não conhece o amanhã. Eu estou me lembrando aqui, ó, deixa eu ler para o pessoal. 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5, 14. Aliás, antes de eu ler, Paulo, vamos apertar o aviãozinho aqui para a gente convidar mais gente para entrar?
Deixa eu convidar a minha turma aqui, ó. Você está fazendo isso aí também ou não? Enquanto eu faço aqui, vou fazendo aí também. Aperta aí no aviãozinho. Eu vou pedir aqui. Antes de eu ler o versículo. Vai apertando. Estou chamando meio mundo de gente aqui para estar com a gente nessa live falando sobre oração. Falei várias vezes que eu ia estar com meu amigão aqui, meu irmão, morrendo de saudade de você. Então deixa eu ler agora. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, olha agora, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, acho que isso aqui responde muita coisa. Não é? Nós podemos pedir o que a gente quiser, mas a gente vai alcançar aquilo que for da vontade de Deus. E aqui é que entra um detalhe. A verdadeira fé não é a fé que simplesmente nos faz alcançar o que a gente quer, mas é a fé que nos faz descansar no caráter de Deus. Então, se eu tenho fé que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é misericórdia, que Deus é poderoso, que Ele está comigo, então essa minha fé nesta confiança, como diz aqui a leitura, né? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ou seja, eu oro a Deus, mas eu oro não apenas com a certeza de que eu vou receber, eu oro com a certeza de que Deus vai fazer o melhor para mim, porque eu tenho a certeza de que Ele me ama, que ele me guarda, que Ele me protege, que Ele só quer o meu bem, que Ele só quer o meu melhor. Né? Só que isso, às vezes as pessoas não entendem. Eu já cheguei a ouvir gente dizer que a gente tem que colocar Deus na parede. Eu tenho medo até de repetir isso, até de pronunciar, de tão forte que eu acho. Mas já pensou? Quem somos nós para ter uma atitude dessa? Não é? É melhor a gente abaixar a bola e falar: Senhor, faz aí o que o Senhor quiser fazer. Não é? É verdade. Tem pessoas que às vezes ensinam assim: não, você chega com Deus e determina. Como se Deus estivesse todo assustado com a gente, assim. Não, Ele está determinando, eu tenho que fazer as pressas e tal. E as pessoas esquecem que as coisas acontecem no tempo de Deus também. Não é verdade? O tempo de Deus, Ele trabalha na espera, ele sabe como trabalhar com a gente. O certo nesse contexto todo, Luiz, é que Deus sabe ser Deus, não é verdade? Não dá para ensinar. Não precisa ser ensinado. Exatamente. Sabe uma coisa que eu preguei há um tempo atrás? Eu preguei dizendo assim para o povo, e é engraçado que isso surgiu no meio da própria pregação, né? Eu comecei a dizer o seguinte, eu estava falando sobre isso, mais ou menos sobre esse tema, e eu falei o seguinte: Deus tem relógio. Deus tem relógio, não precisa a gente querer emprestar o nosso para Ele, não. Deus tem relógio. E o dele trabalha na hora perfeita, na hora certa. Deus não atrasa, é tudo certinho. Deus é perfeito, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e a gente tem que confiar nisso. E com relação a essa questão ainda de oração ser atendida, tem essa questão da vontade dele, tem uma série de coisas também que pode atrapalhar. Eu já vi alguém falando para mim assim: olha, pastor Paulo, eu tenho orado para Deus me abençoar para que eu ganhe sozinho na Mega Sena, que eu vou ajudar a igreja. Tá? Sabe aquele lance da barganha do camarada? O camarada chega e fala: se Deus me ajudar, o senhor vai ver como eu vou construir essa igreja, vou comprar um terreno nesse ano. E as pessoas começam a fazer um monte de promessa e começam a barganhar com Deus assim. Porque às vezes as pessoas são ensinadas a barganharem, não é verdade? A fazer barganha. Não, Deus, se tu me fizer isso, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E o sujeito começa, às vezes, dentro dessa situação de barganha, ele começa a dar alguma coisa dele, que ele acha que é um sacrifício, que ele vai dar para poder receber mais do que ele está dando. Né? É aquele lance difícil, né? Você dá 100 e recebe 1000, aí você aguça exatamente aquele sentimento de barganha do sujeito, que ele começa, então, a fazer aquilo, não porque ele está submetido, porque ele está contrito, ele está ali totalmente humilhado diante de Deus, mas porque ele imagina que vai ser um bom negócio. Dá 100. Pronto, essa é a palavra. Olha, eu me lembro de certa ocasião, uma pessoa me falou assim: pastor, ore por mim, porque eu quero muito comprar aquela cobertura, eu quero trocar
o meu apartamento por aquela cobertura, porque o meu sonho é fazer cultos naquela cobertura. Aí eu não aguentei, eu falei, ô minha irmã, aí não, né? Para com isso. Fazer culto você pode fazer em qualquer lugar. Faz na varanda da casa, faz na sala, faz na rua. Agora, dizer que quer ter uma cobertura para poder fazer culto, aí eu me lembro, Paulo, que eu já passei por isso. Deixa eu ser sincero aqui, eu já passei por isso. Sabe um amigo que nós tivemos, que já partiu, está com o Senhor? O Edivaldi. Lá ele era de Macapá, ele era... Não sei se você lembra dele. Então, certa ocasião, o Edivaldi esteve aqui em Aracaju, tem muitos anos isso, muitos anos. Eu estou aqui há 24 anos, eu acho que isso deve ter já uns 20 anos. Ele esteve aqui, e naquela ocasião, ele chegou comigo e ele falou assim, ô Luiz, eu estou vendendo o meu carro, você não quer comprar não? É uma caminhonete. Eu falei, rapaz, uma caminhonete? Ele falou assim, eu troco no seu carro. Eu falei, não, mas eu não tenho condições. Ele falou assim, não, mas eu facilito. Eu falei, tá. Aí eu falei assim, mas é cabine simples? Ele, não, é dupla. Eu falei, ok. Mas é gasolina? Ele, não, é diesel. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ele ainda iria ficar alguns dias aqui. Aí, quando foi à noite, eu fui orar. E eu me peguei orando assim para Deus, ó. Senhor, se for da tua vontade, que dê certo de eu fazer esse negócio, porque uma caminhonete vai ser tão útil para poder carregar as cadeiras, para poder carregar os instrumentos. Aí, de repente, veio algo forte no meu coração, mas forte. Como que Deus dizendo para mim, meu filho, não precisa vir com esses argumentos. Eu conheço o teu sonho. E eu parei com aquilo. E eu mudei a minha oração. Falei, meu Deus, eu tenho sim tanta vontade de ter uma caminhonete, eu gostaria de ter, Senhor. Se for da tua vontade, que dê tudo certo. E deu. Deu certo. Eu me lembro que... E outra, ele estava aqui, ele veio de avião. O carro estava lá em Macapá. E veio um pastor da gente para trazer o carro. Eu fui me encontrar com ele na metade do caminho. E realmente esse carro foi uma grande bênção. Na época eu estava abrindo uma outra obra, e esse carro eu acabei usando sim, para transportar instrumentos, para transportar as cadeiras de uma igreja para outra. Foi uma bênção. Mas eu não me esqueço que eu me peguei nisso. De repente eu estava falando com Deus, querendo argumentar com Deus. Porque é para carregar cadeira, porque é para carregar instrumento. Não tem problema a gente falar para Deus que a gente quer alguma coisa porque a gente quer. E se aquilo for de fato um momento, e aquilo for uma coisa boa para a gente, Deus com certeza tem o maior prazer de nos oferecer aquilo. Eu acho que isso mostra, Paulo, a ideia que algumas pessoas têm de um Deus assim meio que espartano, né? Um Deus que ele é contra qualquer tipo de conforto, ele é contra qualquer tipo de lazer, ele é contra qualquer tipo de alegria para a nossa vida. E não é isso. O nosso Deus é um Deus que tem prazer, com certeza, na prosperidade de seus filhos. É o que nos diz o livro de Salmos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus. Então, eu acho que esse é um outro ponto da oração. Orar com sinceridade. Não é? Orar com sinceridade. Não ficar querendo... Aqui em Aracaju, a gente tem uma brincadeira de chamar de desdrobo. Não é desdobro, não, é desdrobo. A gente tem que parar com essa coisa de querer dar um desdrobo em Deus, querer, né, enrolar. Ninguém consegue. Sabe de todas as coisas, o fundo do nosso coração. Mas tem coisas que a gente sabe, por exemplo, que atrapalha muito a oração. Uma das coisas, por exemplo, que atrapalha muito a oração, que a gente pode observar na Bíblia, por exemplo, são as pessoas que querem orar a Deus e são incapazes de perdoar, né? A falta de perdão é uma coisa complicada. O sujeito pode orar, ora, mas se ele tem problema com alguém, se ele tem ressentimento, se ele guarda mágoa, a oração dele fica ali na espera dele se resolver, tendo a postura que Deus está querendo que ele tenha, que no caso é o perdão. Eu sempre falo na igreja sobre isso, que a própria oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, né, que ensinada por Jesus, ela explica para nós que o perdão é totalmente condicional. O nosso perdão é condicional. É na medida daquilo que nós estamos perdoando também. Mas tem pessoas que são incapazes de perdoar. Aí fica com a sua oração travada, por quê?
Porque pecado atrapalha a oração, não é verdade? O pecado atrapalha a oração. Para isso que nós temos o recurso da confissão. Quando você confessa, a Bíblia diz, se confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar o pecado e vos purificar de toda e qualquer injustiça. E em oração sempre tem confissão de pecado, que você se limpa com Deus. Mas o que acontece é que ainda que você peça perdão para Deus, mas você não perdoou alguém que ofendeu você, a sua oração vai ficar travada exatamente no pecado que não foi perdoado. Então tem essas coisas com relação a essa questão relacionada com a oração que nos atrapalha, não é verdade? Por isso que, olha, tudo aquilo que pedir de oração, crendo, recebereis. Mas, se tendes alguma coisa contra alguém, vai lá, te acerta e tal, para que o nosso Pai também possa nos perdoar e, consequentemente, o perdão vai destravar aquilo que está travando a nossa oração, não é verdade? E a oração é um recurso poderoso que nós temos. Você foi muito feliz quando você fez a abertura e você citou, dando o seu exemplo de reza e de oração, achei muito, até corajoso quando você disse que muitas vezes nós estamos rezando o Pai Nosso, quando na verdade o Pai Nosso foi nos dado como um modelo. Então o que você falou agora, quando a gente entende que é um modelo que foi dado por Jesus, e obviamente um modelo a ser seguido, ele está deixando claro na oração do Pai Nosso que a nossa oração precisa conter pedido de perdão e, ao mesmo tempo, liberação de perdão. São as duas coisas que ele está citando ali, né? Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, existem esses dois lados aí. Eu não posso fazer um só. Ah, meu Deus, me perdoa, e Deus está lá dizendo assim, sim, quando é que você vai perdoar fulano? E quando é que você vai perdoar seu pai? Quando é que você vai perdoar sua mãe? Quando é que você vai perdoar seu marido? Quando é que você vai perdoar sua esposa? Quer dizer, enquanto isso não acontece, não flui a bênção do lado de cá. É perfeito, é exatamente isso mesmo. Quando é que você vai perdoar o seu ex-marido? Eita! A sua ex-esposa. Essas coisas mais ou menos assim, que são às vezes esse rompimento de relacionamento que geram tanta mágoa que às vezes as pessoas ficam totalmente adoecidas por conta de um rompimento, por conta de uma separação, e não conseguem nem ouvir falar no nome do outro, que o fato de falar no nome do outro já altera totalmente o humor e o comportamento da pessoa. São essas coisas que realmente atrapalham. Porque quando a gente fala sobre o perdão, a primeira coisa que as pessoas falam é o seguinte, mas como é que é perdoar, pastor? É esquecer? Claro que ninguém vai esquecer, ninguém é débil mental para esquecer, não é verdade? O perdão para Deus é quando aquela situação não tem mais influência e não altera mais o seu comportamento. Esse é o perdão. É quando você chega, o fato de ver a pessoa, você já não fica mais com taquicardia de ódio, de raiva, enfim, que aquilo já não altera mais o seu comportamento. Isso é o verdadeiro sinalizador de que o perdão aconteceu, não é isso? É verdade. E sabe uma coisa interessante sobre isso, Paulo? É que quando a pessoa ela está vivendo o dia de hoje, ela está vivendo o presente, que é o que a gente tem que fazer, né? Viver o presente. Deixando de fato o passado para trás, aí ela consegue pensar numa situação do passado sem que isso lhe cause dor. Eu costumo dizer exatamente o que você falou agora há pouco, a gente não vai esquecer o que alguém nos fez, a ofensa. Só que quando eu estou vivendo o dia de hoje tão melhor do que aquele passado onde eu fui ofendido, o presente sufoca a lembrança amarga do passado. Um exemplo disso, você pode prestar atenção em jovens, né? Aí uma moça, o rapaz terminou o namoro com ela, às vezes de uma maneira que ela não gostou. Aí, quando ela vai falar o nome do rapaz, ela diz assim, ó, aquele aquela coisa. Isso para não dizer outros nomes, né? Isso porque ela está sozinha. Não, tem um quando ela... Ô, Luiz, queria falar para você. Quando uma pessoa diz num tom tão espiritual, aquele abençoado. Para não chamar de amaldiçoado. Exatamente. Aí, ela faz isso enquanto ela está só. Quando ela encontra alguém e começa também a amar essa pessoa e ser amada por essa pessoa, ou seja, está vivendo o presente muito bom, muito legal. Aí ela fala o nome do outro, já percebeu?
Ah, fulano, né, já namorou comigo, mas passou. Me fez sofrer, mas está lá no passado. Porque agora ela está vivendo bem. Isso é uma análise que a gente tem que fazer. A gente tem que prestar atenção que isso é um sinalizador. Acho que essa é a palavra melhor. É um sinalizador de que realmente, quando eu estou vivendo o meu presente do jeito que eu tenho que viver, o passado não tem mais força sobre o meu coração para me deixar magoado, para me deixar irado, para me deixar triste, porque eu estou vivendo o dia de hoje. É por isso que muitas pessoas não conseguem perdoar, porque elas ainda estão vivendo lá no passado e não conseguiram ajeitar o dia de hoje. Continua vivendo uma vida embolada, enrolada, toda complicada. Quando ela começa a se acertar no dia de hoje, aí o passado não tem mais esse poder todo. Não esquece, mas ela consegue passar por ele numa boa, sem que isso afete como antes estava afetando, né? Olha, uma vez um irmão novo convertido conversando comigo disse, pastor Paulo, o que é que eu vou fazer agora? A Bíblia manda orar sem cessar. Como é isso? Eu tenho que ficar o tempo todo no meu quarto ajoelhado? Ele está preocupadíssimo com essa questão de orar sem cessar. Como é orar sem cessar, pastor Paulo? Dizer que no trabalho tenho que estar orando, no carro tenho que estar orando, como é isso? Não é verdade? E as pessoas às vezes ficam muito com a cabeça muito confusa com respeito a essas colocações do Paulo de orar sem cessar. As pessoas não entendem que o estado de oração em que você passa a orar é alguma coisa que você se separa para isso, mas o que ele está tentando dizer é que sempre que você precisa fazer isso, que você sempre esteja pronto para fazer e que você, acima de tudo, acredite que essa é a solução para uma série de coisas relacionadas à nossa própria vida. Então, isso é orar. É nunca parar de orar. É sempre estar orando, sempre estar pedindo, sempre estar buscando, sempre estar agradecendo, que isso é uma forma realmente de manter esse relacionamento de oração constante com Deus. Né? Olha, Verdade. Luiz, eu gostaria de ouvir a pergunta das pessoas, de ler também. Será que as pessoas têm alguma pergunta para fazer? Eu não estou conseguindo. Vamos lá. Eu não estou conseguindo ler as letras pequenas aqui. Mas eu vou pedir aqui ao Paulo Neto, meu auxiliar, que está aqui comigo, para ele ler as perguntas. Fera, viu? Ler as perguntas. Esse menino é fera. É verdade. E me dizer mais ou menos o que é que as pessoas estão perguntando. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, essa é uma boa oportunidade. Fique à vontade. Mas ainda falando sobre oração, eu acredito que a oração, pelo que diz a palavra de Deus, ela não se limita a um lugar específico, né? Até porque os judeus, eles tinham exatamente essa ideia de que o lugar de Deus atender a oração deles era dentro do templo, né? A prova é que quando Salomão construiu aquele templo suntuoso, né, eles fizeram aquilo porque eles achavam que aquilo ali era a blindagem dele e por muitas vezes eles pensavam assim, que eles poderiam estar fazendo o que fizessem, vinham para dentro do templo, faziam um sacrifício, ali ele resolvia o problema deles. E no dia que o Salomão construiu aquele templo muito bonito, ele foi dormir, Deus falou com ele, disse, olha, rapaz, eu aceitei o que você fez aí, eu gostei do templo, gostei do lugar que você fez, um lugar muito bonito e tal, eu estou aprovando exatamente essa construção que você demorou anos para fazer, Deus falou. Mas eu quero que tu diga lá para o meu povo que o fato de você ter construído um templo grande, bonito, que eu aceitei, que eu realmente reconheci como alguma coisa feita para mim, não quer dizer que agora eu vou estar obrigado a ouvir a oração de vocês, unicamente porque vocês vão estar estando dentro desse templo aí, vão estar nesse templo, e porque você construiu esse templo. Mas vai lá e diz para o povo o seguinte, fala para o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus falou, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos. E Deus começou, então, a fazer exatamente assim, pontuar uma série de coisas que são necessárias para que Ele escute a nossa oração. Ele começou a falar de humilhação, de orar, de buscar, de se arrepender dos maus caminhos, que aí então eu ouvirei dos céus. Sararei a terra, perdoarei os seus pecados e vou atender o que eles estão pedindo. E a gente pode perceber, por exemplo, que o básico, praticamente, para uma oração ser atendida, é exatamente essa pontuação feita por Deus com respeito a essas atitudes comportamentais, não é verdade? Alguma coisa que ajuda exatamente nós obtermos resposta de nossa oração. Até porque, Luiz, uma das coisas que às vezes as pessoas não percebem é que existe oração que Deus nunca vai responder, por quê? Porque são orações que Deus só responde através da obediência.
são coisas que já estão registradas na palavra. Faça assim que eu vou atender. Por exemplo, uma das coisas que a gente observa dentro da palavra de Deus, que dá a resposta para a oração, e que essa resposta é dentro da obediência, é a prosperidade financeira da gente. Não é verdade? Você vê que se você orar para prosperar, não é o suficiente. É preciso praticar, é preciso dar para poder ser dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Está mais no ato de dar do que no ato de orar para pedir alguma coisa em termos de prosperidade para a vida. Você concorda comigo nisso aí? Concordo. Ou seja, sem a ação, sem a atitude, não tem como Deus operar, Deus abençoar. A gente já está até, então, avançando, né? E mostrando. Mas você está colocando, a gente precisa entender a importância do que vem após a oração. E até durante a própria oração. Eu preciso orar, mas eu preciso agir. Todas as vezes que Jesus operava um milagre na vida de alguém, ele sempre dava uma tarefa para essas pessoas, né? Ele sempre pedia que as pessoas fizessem alguma coisa. Ele vai curar aquele homem cego e ele diz, vai se lavar no tanque de Siloé. Ele vai curar o paralítico, ele diz, levanta, toma a sua cama e vai para sua casa. Aí eu sempre gosto de lembrar uma coisa. Pedro, eu acho que olhando bem o jeito que Jesus fazia, aí ele falou, bom, agora Jesus subiu para o céu, eu estou assumindo aqui a liderança da igreja, deixa eu fazer como ele fazia. Aí ele chega na casa de um homem chamado Enéas, e o homem está lá paralítico na cama, né? Aí ele pensou, bom, Jesus mandava o paralítico pegar a cama e ir embora para casa. Esse homem já está na casa dele, o que eu vou fazer? Aí ele vai e ora, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, arruma a tua cama. Quer dizer, ele fez um pedido para o homem que não tinha nada a ver, para arrumar a cama. Isso lá é coisa que se peça para uma pessoa que está paralítico, que está doente. Aí a Bíblia diz o quê? O cara fica curado porque ela quer andar, né, meu irmão? Aí ele manda o cara arrumar a cama, aí o Enéas se levanta e arruma. Ele aplica aquilo que Jesus também fazia. Ele deu uma tarefa, uma ação, uma atitude para aquele homem ter, porque essa atitude, Paulo, é o que revela a própria fé. Porque aí o que Tiago diz? A fé sem obras, ela é morta. Não é? Então, se eu tenho fé, se eu estou orando, e orando com fé, essa minha oração tem que ser acompanhada de atitudes. Hoje mesmo, numa outra live, eu estava lembrando o fato de que lá vem Moisés falar com Deus, né? Oh, Senhor, e agora? O povo está querendo me apedrejar de novo. O povo querendo me apedrejar. O exército do faraó está vindo atrás. O mar está na minha frente. As montanhas da Cisjordânia estão ali do lado. O que eu faço? E Deus, acho que é a única vez que Deus fala isso na Bíblia, né? Pegando assim de um outro jeito, é como se Deus falasse assim, rapaz, não é mais hora de oração não, meu amigo. O que você está vindo a mim? Olha Deus falando isso. Por que tu vens a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Então, assim como nós estamos falando sobre oração, 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 é importante lembrar aqueles que estão nos acompanhando, né? Que estão trocando essa ideia com a gente não pode esquecer que a gente tem que agir. Precisamos orar, mas precisamos agir, e a oração nos dá força para essa ação, inclusive, não é? Parece que tem uma pergunta aqui, não tem, Paulinho? Uma pergunta aqui. Deixa eu ver a pergunta aqui. Perguntaram assim. Eu vi uma que passou aqui também agora, viu? Achei interessante. Qual é? Qual é, pastor? Pode falar. Fala então aí, passou aí agora. Tá. A que eu li aqui, estavam comentando sobre orar em secreto. Se quando o Senhor pede para a gente orar em secreto, é para que o diabo não escute. Foi o que a pessoa colocou aqui. Será que é a mesma? Chegou aí ou não? Qual é a outra pergunta, Paulinho? A outra pergunta que a moça fez, que se ela perdoa a pessoa, mas quando ela vê a pessoa, ela sentir raiva e sentir mágoa, quer dizer que ela não perdoa. Com certeza. A pergunta aqui é essa. Se ela perdoa a pessoa, mas quando ela vê a pessoa, ela sente ódio, ela sente mágoa, se ela perdoa.
Eu só diria o seguinte, primeiro de tudo, que ela não se desespere porque ela está sendo humana, né? Ela está sendo humana e ela está sendo tratada. Se ela está tendo o cuidado de fazer essa pergunta para a gente aqui, demonstra que, no mínimo, ela está preocupada com a situação. Então isso já é, com certeza, um passo importante para a mudança. A Bíblia diz que Deus é aquele que é fiel para completar a obra que ele começou. Então, com certeza, já começou alguma coisa no coração dessa pessoa e Deus vai completar. Agora, ela tem que desejar, de fato, perdoar essa pessoa. Se a gente não desejar, a gente não consegue. Eu acho que um bom argumento é a gente olhar para a gente e falar assim, rapaz, Deus tem me livrado, Deus tem me perdoado de tanta coisa. Eu tenho mais obrigação de perdoar a quem, né? Eu acho que esse é um caminho bem importante. Sabe o que eu acho também? É que, no fundo, se diz que entre o amor e o ódio existe uma linha muito tênue, né? É porque eu acho que o amor não acabou. A pessoa ainda tem sentimento, talvez, pela pessoa. Na verdade, como esse sentimento não é correspondido, aí acaba se transformando exatamente nessa repulsa, nessa raiva, desse ódio, exatamente por ainda sentir alguma coisa de pode ser sim, pode ser. Na pureza, verdade, sentimento, sei lá. E a outra pergunta... O que essa pessoa... Deixa eu só concluir essa. Talvez o que essa pessoa está chamando de ódio, de raiva, na verdade ela está com um sentimento de rejeição. Pode até ser isso. Está se sentindo rejeitada pela pessoa e por conta disso fica chateada, né? Pode ser. Ô Luiz, mas a gente vai ter que parar que já vai dar 1 hora aqui, não é verdade? Aí, 1 hora de live. Aí cai, né? 1 hora de live e o Instagram já vai tirar do live. Mas olha, foi muito bom te ver. Eu estava com saudade, cara. Para mim também. Para mim também. Eu acho que eu já era para estar em Aracaju, mas esse período de recolhimento, né, espiritual, não é verdade? Verdade. Eu tenho mais de 60, eu sou do grupo de risco. Você não, você ainda está com 42, é mais fácil, né? Tá bom, tá certo. Por isso que é bom ter amigo, tá vendo? Mas olha, foi muito bom poder conversar com as pessoas, que muita gente eu acho que deve ter nos assistido. Verdade. Muito bom rever você e conversar com você. Poxa vida, eu achei ótimo poder estar aqui realmente conversando com você. Eu espero que aconteça outras vezes, a gente conversar um pouco, né? E se acompanhar. Com certeza, vamos combinar isso. Tá. E eu quero agradecer, Paulo. Amém. Eu quero agradecer o Paulinho, porque foi ele que teve essa ideia de fazer esse, né, esse contato com a gente aqui. Tá aqui, eu quero vê-lo. Ele que conseguiu me convencer a entrar dentro. Aê! Rapaz, você tá mais bonito. Você tá mais bonito, viu? Valeu, viu, Paulinho? Valeu, pastor. Um abraço. E olha, beijão no coração. Deus abençoe. Um abraço também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe. Amém. Ore que Deus atende. Tenha certeza disso. Pode clamar. Se ajude, Amém. Se adeque. Porque se adequando, a resposta com certeza chega. Porque a oração é para isso. É para estreitar esse relacionamento com aquele que é misericordioso, que é bondoso e que tem prazer de nos atender. Ele mesmo diz, qual é o filho que lhe pede um pão que o pai vai lhe dar uma pedra? Ou pede um peixe vai lhe dar um escorpião? Se nós que somos maus gostamos de dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ele que é bom. Não é verdade? Imagine Deus. Eu quero receber sua oração também. Você vai orar ainda, né? Vou orar, oro agora. Tá. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte. Eu vou sair agora para você ficar à vontade para se despedir do seu pessoal, fazer suas considerações, que ainda tem uns minutinhos. Mas eu vou estar aqui que eu quero receber essa oração também. Já te falei o quanto eu gosto de receber sua oração. Sua oração é coisa que, além da bênção do dia de hoje, me arremete ao passado. Negão, te amo, viu? Eu também. Um abraço. Tchau. Vamos orar. Tchau. Eu vou orar, então. Senhor Deus, eu peço que a tua bênção esteja sobre a vida do pastor Luiz Antônio, esteja sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora, Deus. Se alguém está passando problemas, passando dificuldades e lutas em casa, ou quem sabe muito assustado, angustiado com todos os últimos acontecimentos, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, venha envolver esse coração,
Que a paz de Deus venha para esse lar, para essa casa, para essa família, e que tudo o Senhor esteja no controle das nossas vidas. Nós oramos e pedimos a tua bênção também pela família do pastor Luiz Antônio, pelos seus filhos, esposa, netos, enfim, que a tua bênção alcance a família dele, como peço para a minha família e a família de cada pessoa que nos escuta e nos assiste neste momento, no nome de Jesus. Amém. Poxa, foi muito bom poder contar com a sua participação. Que Deus abençoe você. Eu espero que você possa tirar alguma coisa boa desse nosso bate-papo e, consequentemente, aprimorar a sua forma de buscar aquilo que você tem buscado de Deus. A Bíblia fala também oração com súplica, e a oração com súplica é muito forte. A oração com súplica é aquela que você faz com lágrimas, às vezes chorando aos pés de Jesus. Essa aí também tem muita força, acompanhado com a nossa humilhação diante dele. Então, que Deus te abençoe, que Deus fique com você e que conceda muita paz ao teu coração, à tua casa e à tua família. Amém.